Bom, pessoal, então aqui, né, a gente vai começar a estudar e eu vou fazer a seguinte redução. Vamos primeiro, né, observar que a gente sempre pode, o caso 1A que eu vou chamar, né, tá? Então eu vou me referir a equações desse tipo aqui, tá? Onde eu vou fazer a seguinte hipótese sobre os coeficientes, esses números m, n, p e r. Tá? S por enquanto não entra porque ele só vai entrar na segundo tipo de equação, né? Tá? Observa, né, que se eventualmente esse r aqui fosse um número negativo, tá, a gente poderia multiplicar toda a equação por menos 1, né, tá? Então, esse r aqui sendo negativo, quando a gente multiplica por menos 1, ele vira um número positivo. E daí, bom, multiplica por menos 1 todas as entradas aqui, tá? E daí, bom, os sinais aqui estão mudando, e o sinal desse aqui está mudando, esse aqui vai ficar positivo ao multiplicar por menos 1, tá certo? E a gente vai ter que estudar a equação, né? Tá? Mas só para dizer que a filosofia geral é sempre essa, né? A gente sempre pode assumir que esse sujeito que vive aqui do lado direito, tá? O R, né? Nesse caso 1 aqui, é positivo. Isso eu não vou fazer apenas nesse caso, né? Porque, deixa eu só adiantar para vocês, né? A gente vai primeiro estudar o caso em que R é maior que zero e esses outros três coeficientes são maiores do que zero. Aí depois eu vou estudar os casos do seguinte tipo: R maior que zero e, por exemplo, M e N maiores do que zero, mas P menor do que zero, para ver o que acontece. É esse tipo de análise que a gente vai fazer. Mas em todas elas, eu vou assumir que o R ele é um número positivo, tá? Daí depois, e qual é a estratégia, né? Essa, se não for positivo, a gente multiplica por menos 1 e a gente obtém ele positivo aqui, tá? Depois, então, a gente vai tratar, digamos, como casos um pouco separados, assim, o caso em que R é igual a zero, tá bom? Mas tudo bem, então, dito isso, vamos observar, né, que imagina que a gente tem uma equação, então vamos olhar para lá, né? Imagina que a gente tem essa equação aqui, né? mx2 mais ny2 mais pz2 igual a r, onde, como eu falei, né, todos esses números que aparecem aqui são números positivos, tá? Então, se todos são números positivos, eu posso pegar toda a equação e dividir por r, tá? Quando eu divido por r, do lado direito eu obtenho 1. E do lado esquerdo, o que eu vou obter, né? Vou ter z ao quadrado, p dividido por r, mais n por p, y ao quadrado, mais m, aqui é por r, m por r, x ao quadrado. Tá, eu obtenho isso dividindo toda a equação por r. Tá? Então, eu posso estudar essa equação. Então, veja só, né? A coisa importante a se dar conta aqui é que esse número, esses três números, na verdade, né, são números que são positivos, porque, né, m era positivo e r era positivo. Então, positivo dividido por positivo dá positivo. Mesma coisa para esses aqui, né? Tá? Todo mundo é positivo aqui, então essas razões são positivas. Tá? E o que se faz tradicionalmente é escrever essas quantidades, esses números aqui, do seguinte jeito, né? Por quê? Porque, bom, a gente já vai conseguir fazer uma relação, né, com as cônicas, né? Que eram aquelas coisas que a gente estudava no plano. Então, que tipo de relação a gente escreve, né? A gente pode sempre, por exemplo, né, vou olhar para esse número m sobre r, tá? Então, essa equação, 1 sobre a quadrado igual a m sobre r, sempre tem solução, tá? Por quê? Porque, bom, m é diferente de zero, porque é maior que zero, e r também. Então, esse número aqui é positivo. Então, se a gente quer resolver essa equação e descobrir quem é a, basta o quê? A quadrado, vou inverter, né? E vou inverter. Então, vai ficar r sobre m. E, portanto, esse a, né? Portanto, esse a pode ser tomado, né, como um número positivo. Tá? Então, tem mais e menos a raiz quadrada de r sobre m. Agora, nota, né? A gente pode tomar a raiz quadrada, por quê? Porque esse número aqui, ele é positivo, tá certo? E o que a gente faz? Normalmente, né, a gente pega, tomar
a solução positiva. Ou seja, eu estou tomando A como sendo, estou definindo A como sendo a raiz quadrada positiva de R sobre M. Tá? Lembra, né? Isso aqui em geral tem a solução positiva e a solução negativa, né? Tá certo? Quando tu resolve uma equação do tipo x ao quadrado igual a 4, por exemplo. Tá? Então tem o mais 2 e o menos 2. Eu estou pegando a solução positiva. Por que a gente faz isso, né? Tá? Aqui eu fiz com M e R, mas eu poderia fazer com N e R, com P e R. Tá? Então, isso é feito para a gente reduzir a nossa equação, né? Cada um deles eu vou chamar de um nome, mas a gente vai conseguir olhar para essa equação aqui, do seguinte jeito. Ela vira uma coisa assim, né? Fazendo esse processo, ó, M sobre R virou 1 sobre A quadrado. E, portanto, esse primeiro termo da equação é x ao quadrado dividido por A ao quadrado. Né? 1 sobre A quadrado é o meu M sobre R. Tá bom? Onde A é um número positivo. Mesma coisa eu vou fazer para o N sobre R, só que daí eu vou chamar N sobre R de 1 por B ao quadrado. Quando eu faço esse tipo de conta, eu reduzo ao seguinte caso, y quadrado por b quadrado, e mesma coisa para o P sobre R. Tá? Então vai ficar, vou chamar claro de C, né? uma outra letra, igual a 1. Enfim, isso tudo aqui foi para te dizer que é possível, né? Quando a gente quer estudar uma equação desse tipo aqui, né? Tá? Onde todo mundo é positivo, essa equação, ou seja, as soluções dessa equação são as mesmas, né? De estudar uma coisa desse tipo aqui. Tá bem? Onde a gente sempre pode assumir, né? É costume assumir, tá? Onde A é maior que zero, B é maior que zero e C é maior que zero. Vocês notem a semelhança dessa equação com uma equação de uma elipse, né? Tá? Por exemplo, quando não aparece isso, né? Tá? Parece uma equação de uma elipse, concorda? Então, Só que tem uma coisa que eu quero chamar a atenção. Aqui, em princípio, não tem aquela relação de que na elipse, né, o A é maior do que o B, que era uma convenção comum. Aqui, em princípio, sei lá, são só 3 números positivos. Tá? Não precisa que o A seja maior que o B, pode ser o contrário. Tá? O C pode ser o maior também, tanto faz. Tá bem? É só uma redução, né, do formato geral da equação que está aqui para esse formato. Muito bem, então agora vamos ver como fica o formato, né, digamos, da superfície. Lembra que a gente está interessado na geometria da superfície definida por uma equação desse tipo no espaço tridimensional. Tá, pessoal, aqui a gente tem um desenho, né, feito à mão. Vocês veem de um elipsoide, ou seja, essa aqui, né? Esse é o formato geométrico de uma equação, ou seja, do conjunto solução dentro do R3, tá? De uma equação daquele tipo ali, ou seja, x ao quadrado dividido por a ao quadrado, deixa eu colocar ela aqui, y quadrado por b ao quadrado mais z ao quadrado por c ao quadrado igual a 1, tá bem? Isso aqui é dito um elipsoide. Certo? Aqui, é claro, né? Como a gente já tinha falado, A era maior que zero, B era maior que zero e C era maior que zero. Um jeito comum de estudar esse objeto, né, e quádricas em geral, é intersectar com planos, tá? Entender as interseções com planos paralelos aos eixos coordenados. Então, deixa eu colocar isso aqui, né? Ó. Interseções com plano π. O que acontece em cada um dos casos? Tá? É importante entender isso, né? Então, quando π é paralelo ao plano xy, quando π é paralelo ao plano xz,
e quando π é paralelo ao plano YZ. Tá, então, que tipo de fenômeno pode acontecer, né? Se o plano tem um plano paralelo ao plano XY, por exemplo, né? Tem uma altura muito grande, ele não vai intersectar o teu elipsoide. E, portanto, a gente pode ter o vazio, o conjunto vazio na interseção. A gente pode ter um plano que tangencia esse elipsoide. E se ele tangencia, ele vai tangenciar, ele vai tocar, né? Sendo paralelo ao plano XY, apenas nesse ponto aqui, 0, 0, C, ou então lá embaixo, que é o ponto 0, 0, menos C, tá? Então, esse plano vai cortar aqui, vai tangenciar, perdão, ou vai tangenciar aqui. Então, nesse caso, a gente vê um ponto, ou então, se um plano tiver uma altura intermediária, né, entre C e menos C, ou entre menos C e C, a gente vai ver uma elipse. Tá, é isso que acontece. A ideia é que a gente fatia, né, o elipsoide por um plano. A mesma coisa, né, no caso do elipsoide, a mesma coisa acontece quando a gente estuda planos, né, interseções com planos que são paralelos ao XZ, e a mesma coisa aqui, né, quando é paralelo ao YZ. Ou um ponto, ou então elipses. Tá? Deixa eu marcar os pontos aqui, né? Claro que nesse caso, quando a gente está trabalhando com um plano paralelo ao plano XZ, ele pode tocar aqui, né? Que é o ponto 0, B, 0. Tá? Então, ele vai intersectando aqui, e daí depois ele vai tangenciar lá, né? 0, menos B e 0. Tá? Mesma coisa aqui, né? Aqui a gente tem pontos destacados, que são os pontos A em X, 0 e 0. E lá atrás, que é aquele ponto que está escondido, né? Digamos, do outro lado do elipsoide, é o ponto menos A, 0 e 0. Tá bom? Tá bem, pessoal. Então aqui vocês têm, vejam, né? O exemplo de um elipsoide, tá bem? Aí está o elipsoide. Deixa eu colocar ele assim, né? Para a gente conseguir visualizar, vejam, né? Essa comparação que a gente faz com a bola de futebol americano. Tá? Então lembra que aqui o eixo X é o eixo vermelho, né? O eixo Y é esse eixo verde aqui. E o eixo Z é o eixo azul. Tá? Então olha só, esse elipsoide está com a equação x² dividido por a ao quadrado, mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado, e z² por c² igual a 1. Tá? Então, aqui eu tenho os parâmetros a, b e c, né? E veja, né, o que acontece quando a gente varia, por exemplo, esse parâmetro a, né? Observa, tá? Observa, estou aumentando o valor de a, observa como o nosso elipsoide fica mais alongado, tá vendo? Tá? Mesma coisa quando eu vario b, né? O nosso elipsoide vai ficando mais alongado na direção do eixo y, ou menos, conforme, né, eu mudo o b. É a mesma coisa para o c. Tá? Vai ficar alongado ou não alongado na direção do eixo z. Nota em particular que, claro, né, se a gente coloca todos os parâmetros iguais aqui, digamos iguais a 2, né, tá? Por exemplo, a gente reobtém uma esfera. Tá? Então vamos, só para a gente entender, vou colocar esses valores aqui que estavam. B igual a 3, por exemplo, e C igual a 2. Então a gente tem aí um elipsoide, não vou mais mexer nesses parâmetros, imagina que ele está aí fixado, esse nosso elipsoide. Opa, vou colocar assim, né? Tá bem, deixa ele aí. Tá? E então agora vamos falar, né, das interseções com os planos. Né? Então nota, por exemplo, que aqui eu fiz um parâmetro m, né, que vai ser
do tipo x igual a m, ou seja, interseção com plano paralelo ao plano YZ. Tá? Então olha só o que acontece, né? Quando a gente vai ver só o plano, né, se aproximando conforme eu faço o m menor. Né? Então aqui ele não está tocando ainda no nosso elipsoide. Tá? Vocês conseguem ver assim, digamos. Né? Tá? Quando eu faço ele pequeno o suficiente, quando eu faço ele pequeno o suficiente, quando eu fizer isso, né? Igual a 4, né? Então eu tenho uma tangência. E a partir do momento que, vou colocar para cá, m for menor do que 4, então eu vou ver a interseção como sendo uma elipse, né? Aqui essa elipse está um pouco faltando um pedacinho dela, mas é o enquadramento do elipsoide. Tá? Bem? Então a gente vê isso, né? Vê esse comportamento que eu já tinha comentado. Aqui a gente chega numa elipse grande, né? Grande, depois ela começa a diminuir até que o plano não intersecta mais o nosso elipsoide. Tá? Vou fazer ele pequeno o suficiente para ele não aparecer mais em cena. Veja, por exemplo, agora eu vou fazer a mesma coisa com um y igual a L, onde o L está variando aqui. Né? Então veja que agora o plano vem da direção do eixo y, né? Certo? Ele é paralelo ao xz, e conforme eu vou diminuindo ele, ele vai aparecendo como uma interseção, né? Uma elipse aqui, intersectando o nosso elipsoide. Se eu faço ele igual a 3 especificamente, tá? Eu vejo um comportamento de tangência, tá? Um único ponto aí onde eles se intersectam. A mesma coisa vai ser, né? Fazer esse aqui sair de cena, então a mesma coisa vai acontecer com o z, né? Tá? Quando eu faço z igual a k, eu vou obtendo o vazio, um ponto, né, de tangência e elipses. Tá bom? Então esse aqui é o nosso elipsoide, visualizado assim no formato 3D.